Capítulo 9. O interminável aqui e agora. A CIA talvez tenha ficado impressionada com o sucesso de Peter Price no caso das instalações russas em Semipalatinsk, mas essa não foi a experiência que causou a maior impressão em Al-Putov e Roseltark. Esta ocorreu no ano anterior e não dizia respeito a nada mais sigiloso do que uma piscina. Target estava com Pat Price na sala protegida por cobre no segundo andar do prédio da Radiofísica do SRI. Al e um colega fizeram a calculadora eletrónica escolher aleatoriamente um dos locais, que nesse caso particular veio a ser o balneário com piscinas em Riconada Park, em Paio Alto, a cerca de 8 km dali. Meia hora depois, quando era provável que Putov tivesse chegado ao seu destino, Tark deu o sinal verde para Price. Este fechou os olhos e descreveu detalhadamente, com dimensões quase corretas, a piscina maior, a piscina menor e um prédio de concreto. Seu desenho estava perfeito sob todos os pontos de vista, exceto por um. Ele insistia em afirmar que o local abrigava uma espécie de planta para purificação de água. Ele até mesmo traçou dispositivos giratórios em seu desenho das piscinas e acrescentou 2 tanques de água ao recinto. Durante muitos anos, Hall e Russell apenas supuseram que Pat tinha falhado nesse caso. Ruído demais no sinal é o que eles costumavam dizer. Não havia nenhum sistema de purificação de água no local e com certeza não existiam tanques de água. Mais tarde, no início de 1975, Russell recebeu um relatório anual da cidade de Paio Alto, uma comemoração de seu centenário, contendo alguns dos pontos de destaque da cidade nos 100 anos anteriores. Enquanto folheava a publicação, Tark ficou estupefato ao ler o seguinte: em 1913, uma nova instalação de tratamento de água foi construída no local do atual Rinconada Park. O relatório também incluía uma foto do lugar, no qual apareciam claramente 2 tanques. Russ se lembrou do desenho de Pat e decidiu examiná-lo. Os tanques estavam exatamente no lugar onde Pat Price os desenhara. Quando Pat viu o local, ele o enxergou como ele fora 50 anos antes, embora todos os indícios das instalações de purificação de água tivessem há muito desaparecido. Um dos aspectos mais impressionantes dos dados reunidos por Putov, Jan e outros cientistas é que eles não eram nem um pouco sensíveis à distância. Uma pessoa não precisa estar bem perto de uma máquina REG para influenciá-la. Em ao menos vá das experiências de Jan, os participantes estavam em lugares que variavam da casa da vizinha a milhares de quilómetros de distância. Não obstante, os resultados eram praticamente idênticos aos obtidos quando os participantes se encontravam no laboratório da Peer, sentados bem diante de uma máquina. A distância, até mesmo quando muito grande, não parecia reduzir o efeito da pessoa sobre a máquina. O mesmo havia ocorrido com as pesquisas de visão à distância da Peer e do SRI. Os observadores à distância eram capazes de enxergar através de países, continentes e até mesmo do espaço. Entretanto, a experiência de Pat Price era um exemplo de algo ainda mais extraordinário. As pesquisas que estavam emergindo em laboratórios como o da Peer e do SRI sugeriam que as pessoas podiam enxergar no futuro ou recuar ao passado. Uma das ideias mais consagradas do nosso sentimento de nós mesmos e do nosso mundo é a noção do tempo e do espaço. Encaramos a vida como uma progressão que podemos medir por meio de relógios, calendários e momentos que consideramos mais importantes. Nascemos, crescemos, casamos e temos filhos. Acumulamos casas, bens, gatos e cachorros o tempo todo, inevitavelmente envelhecendo e avançando em uma linha na direção da morte. Na verdade, a evidência mais tangível da progressão do tempo é o fato físico do envelhecimento. A outra ideia inviolável a partir do ponto de vista da física clássica é a noção de que o mundo é um lugar geométrico repleto de objetos sólidos com espaço entre eles. O tamanho do espaço entre os objetos
determinava o tipo de influência que um tinha sobre o outro. As coisas não poderiam exercer nenhum tipo de influência instantânea se estivessem a quilómetros de distância uma da outra. As experiências com Pat Price e os estudos da Peer começaram a pronunciar que, em um nível mais fundamental da existência, não há nem espaço, nem tempo, nem causa ou efeito óbvio de alguma coisa colidindo com outra e causando um evento no tempo ou no espaço. As ideias newtonianas de um tempo e um espaço absolutos, ou mesmo a concepção de Einstein de um espaço-tempo relativo, são substituídas por uma imagem mais verdadeira, ou seja, a de que o universo existe em um vasto aqui, onde o aqui representa todos os pontos do espaço e do tempo em um único instante. Se as partículas subatômicas podem interagir ao longo de todo o espaço e do tempo, o mesmo pode ser possível para a matéria maior que elas compõem. No mundo quântico do campo, um mundo subatômico de puro potencial, a vida existe como um enorme presente. Se retirarmos o tempo, gostava de dizer Robert Jahn, tudo faz sentido. Jahn tinha o seu próprio depósito de indícios que mostravam que as pessoas podiam prognosticar os eventos, em grande medida devido a um trabalho semelhante conduzido por Brenda Dunn no Magdalen College. Dunn e Jahn conceberam a maior parte das suas experiências de visão à distância como percepção pré-cognitiva à distância, ou PRP. Era solicitado aos observadores à distância que permaneciam no laboratório da Peer que dissessem o nome dos destinos do parceiro que estavam viajando, não apenas antes de ele chegar lá, mas também muitas horas ou dias antes de o próprio viajante saber para onde estava indo. Uma pessoa não envolvida com experiência usava um REG para escolher de forma aleatória os destinos do viajante em um conjunto de alvos previamente selecionados. Ou então o próprio viajante poderia escolher espontaneamente o destino depois de partir. Aquele que estava viajando seguiria então um protocolo padrão das experiências de visão à distância. Permanecia na hora determinada, de 10 a 15 minutos, no destino-alvo, gravando suas impressões do local, tirando fotos e averiguando os itens da lista de verificação criada pela equipa da Peer. Nesse meio tempo, no laboratório, o observador à distância tinha de gravar e desenhar suas impressões sobre o destino de quem viajara, de meia hora a 5 dias antes da chegada do viajante ao local. Das 336 experimentações formais da Peer envolvendo a visão à distância, a maioria foi configurada como PRP ou retrocognição, horas ou dias após o viajante ter deixado o destino, e foram tão bem sucedidas quanto aquelas conduzidas em tempo real. Muitas das descrições dos receptores correspondiam às fotos tiradas pelo viajante com uma precisão espetacular. Em um dos casos, o viajante se dirigiu para Northwest Railroad Station, em Loncoy, Illinois, e tirou uma foto da estação quando um trem estava chegando e depois outra do interior da estação, uma pequena sala de espera sem graça com um quadro de avisos debaixo de uma placa. "Estou vendo a estação de trem", descreveu o observador à distância de 35 minutos antes do viajante ter escolhido o local para onde iria. Uma das estações de trem situadas na Via Expressa para as pessoas que viajam todos os dias para o trabalho. Vejo o cimento branco da estação e os trilhos prateados. Vejo um trem se aproximando. Vejo ou ouço o estalar de pés ou sapatos no chão de madeira. Posters ou outras coisas estão pendurados, alguns tipos de anúncios ou posters na parede da estação de trem. Vejo os bancos. Estou captando a imagem de uma placa. Em outro caso, o observador, à distância do laboratório da Peer, relatou a imagem, estranha, porém persistente, do que o parceiro estava de pé dentro de uma grande tigela. E, se ela estivesse cheia de sopa, o parceiro seria do tamanho de uma almôndega grande. 40 minutos depois, o viajante estava de fato do tamanho de uma almôndega em comparação com a gigantesca estrutura curva abobada de um radiotelescópio em Kitt Peak, Arizona, debaixo do qual se encontrava. Outro participante da Peer descreveu o parceiro em um prédio velho, com janelas parecidas com arcos, que quase formam uma ponta em cima, mas não uma ponta regular, além de grandes portas duplas e colunas quadradas com bolas em cima.
Quase um dia depois, o viajante chegou ao seu destino em a Tretiakovskaya Galeria, em Moscou, em um imponente prédio ornamentado com colunas na frente e uma grande porta dupla debaixo de uma arcada ogival. Em outros casos, o observador à distância captava a impressão de uma cena na jornada do viajante diferente da oficial. Em certa ocasião, o viajante pretendia visitar o foguete lunar de Saturno no Centro Especial da NASA em Austin, Texas. Nesse interim, o observador à distância viu uma cena em recinto fechado na qual o viajante estava brincando no chão com vários cachorrinhos. Naquela mesma noite, o viajante, que nada sabia sobre as impressões do observador à distância, visitou a casa de um amigo onde de fato brincou com uma ninhada de cachorrinhos recém-nascidos, um dos quais o induziram a levar para casa. Os observadores à distância captavam até mesmo informações a respeito de eventos ou cenas que haviam distraído os viajantes de seus alvos principais. Determinado viajante, quando estava em uma fazenda em Idaho, concentrando-se em um rebanho de vacas, foi distraído por um canal de irrigação situado vários metros mais adiante na estrada. E ele ficou fascinado pelo canal, de modo que o fotografou e redigiu uma descrição do mesmo. O observador à distância, que estava em Nova Jersey, captando a cena antes de ela acontecer, não fez nenhuma menção a vacas em sua descrição, mas disse que estava captando imagens de edificações em uma fazenda, campos e um canal de irrigação. Outra evidência científica amparava a ideia de que os seres humanos têm a capacidade de ver o futuro. Charles O. Norton, ou Maimonides Center, fez uma recapitulação de quase todos os tipos de experiências científicas bem conduzidas. Em geral, elas requeriam que os participantes adivinhassem quais lâmpadas iriam acender, quais os símbolos das cartas que iriam se apresentar, que número em um par de dados iria aparecer, ou até mesmo quais seriam as condições atmosféricas. Combinando um total de 2 milhões de experimentações, compreendendo 309 experiências e 50 mil participantes, nas quais o tempo entre a adivinhação e o evento variava entre alguns milissegundos e um ano inteiro, O. Norton encontrou resultados positivos cuja probabilidade de terem ocorrido por acaso eram de 10 milhões de bilhões para 1. O ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, sonhou com o seu próprio assassinato uma semana antes de morrer. Esta é uma das grandes histórias a respeito de premonições e sonhos prevendo o futuro que entraram para a história. O problema para a maioria dos cientistas é como testar histórias desse tipo em laboratório, como quantificar e controlar uma premonição. O Laboratório dos Sonhos de Maimonides tentara fazer exatamente isso. Reproduzir os sonhos das pessoas a respeito do próprio futuro delas em uma experiência científica confiável. E eles propuseram um novo procedimento, usando um talentoso paranormal inglês chamado Malcolm Besant. Este havia aprimorado seu dom especial estudando por muitos anos no London College of Physics Studies, com pessoas igualmente talentosas e experimentadas em percepção extrasensorial e clarividência. Besant foi convidado para dormir no laboratório do Maimonides, onde lhe pediram que sonhasse a respeito do que iria lhe acontecer no dia seguinte. Durante a noite, ele era acordado e lhe solicitavam que relatasse seus sonhos. Em uma ocorrência, Besant havia seguido o procedimento combinado para o relato do sonho. Na manhã seguinte, outro pesquisador que não tinha nenhum conhecimento ou contato com Besant ou com um sonho deste, pôs em prática o procedimento combinado de escolher aleatoriamente um álbum entre algumas reproduções de quadros. O escolhido foi o corredor do hospital em St. Remy de Van Gogh. Como precaução adicional contra qualquer possível influência, a fita de Besant relatando seu sonho foi embrulhada e enviada pelo correio para um transcritor antes que o quadro tivesse sido escolhido. Assim que a imagem foi selecionada, a equipa de Maimonides entrou em atividade. Quando Besant acordou e saiu da sala onde dormiu, foi cumprimentado pela equipa, que vestia jalecos brancos e chamava-o de Sir Van Gogh, e o tratava de uma maneira rude e negligente. Enquanto caminhava pelo corredor, ele podia ouvir o som de risos histéricos.
Os médicos o obrigaram a tomar uma pílula e o desinfetaram com um pedaço de gás. Mais tarde, a transcrição da descrição que ele fez de seu sonho foi examinada. Constatou-se que Besant havia relatado que era um paciente que estava tentando fugir, enquanto muitas pessoas vestidas com jalecos brancos, médicos e outros profissionais da equipe o hostilizavam. As premonições de Besant no laboratório tinham sido altamente bem-sucedidas, com 6 em um total de 8 sendo consideradas impecáveis. Em uma segunda série, Besant provou que era capaz de sonhar com êxito, tanto a respeito de alvos futuros, quanto com aqueles que acabara de ver. Quando o laboratório do sonho fechou as portas em 1978 por falta de recursos financeiros, eles tinham reunido 379 experimentações com um impressionante índice de sucesso de 83,5% de sonhos sobre o presente e o futuro. Dean Radin concebeu uma nova variação para a maneira de testar a premonição. Em vez de se apoiar na precisão verbal, ele testaria se o nosso corpo estava registrando algum pressentimento de um evento. Essa ideia era um modelo simplificado da pesquisa do sonho. Os testes de Maimonides eram dispendiosos, exigindo de 8 a 10 pessoas por dia para cada experimento. Com o protocolo Radin, era possível obter os mesmos resultados em 20 minutos e com um custo bastante menor. Radin fazia parte do pequeno círculo interno dos investigadores da consciência, sendo um dos pouquíssimos cientistas que haviam deliberadamente escolhido esse campo de investigação em vez de ter chegado a ele pela porta dos fundos. O envolvimento dele com esse tipo especial de pesquisa estava relacionado com o casamento peculiar que a sua vida tinha feito da ciência com a ficção científica. Radin estava com 50 anos, mas apesar da presença de um bigode preto e fino e de entradas no cabelo, ele conservara a aparência inteligente e infantil da criança prodígio que um dia foi. Seu instrumento particular da precocidade havia sido o violino, que ele tocou desde os 5 anos de idade até a metade da casa dos 20. Foi a falta de resistência física que o fez desistir do que poderia ter sido uma carreira promissora como violinista. A performance musical de nível internacional exige nada menos do que uma magnífica disposição atlética de praticar e tocar diariamente horas a fio, aprimorando a mecânica do controle motor fino, e Radin veio a compreender que nada em sua magra constituição física possuía esse nível de robustez. Era natural que ele passasse a se dedicar então ao seu segundo grande amor, os contos de fadas, a perspectiva de um mundo mágico e secreto, mas o mesmo tipo de precisão e distanciamento que o conduzira à sua competência com o violino também contribuiu para que ele fosse um habilidoso investigador e tivesse um talento natural para estudar a evidência retórica ou desenterrar pistas evasivas. Sua professora do primeiro ano primário notou a franqueza natural e a seriedade do propósito daquela criança frágil e adivinhou corretamente a futura vocação de Radin. O que ele realmente queria levar para seu laboratório juvenil era a mágica. Queria desmembrar a mágica e estudá-la debaixo de um microscópio. Aos 12 anos de idade, já havia começado a realizar suas próprias investigações de percepção extrasensorial. Ao longo de 10 anos de estudos universitários, primeiro em engenharia e em seguida num doutorado em psicologia, e até mesmo durante um primeiro emprego na divisão de fatores humanos nos laboratórios Bell, o funcionamento da consciência e os limites exteriores do potencial humano continuaram a ser a paixão principal dele. Radin ouvira falar nas máquinas de Helmut Schmidt e não demorou muito para que fizesse uma visita a Schmidt e voltasse com um RNG emprestado para realizar pessoalmente algumas experiências. Quase de imediato, Radin começou a obter bons resultados, tão bons quanto os de Schmidt. Isso era importante demais para a sua atividade paralela à sua carreira. Radin insistiu com alguns dos cientistas que já atuavam nessa área para que o deixassem trabalhar com eles e começou a circular, trabalhando em determinado momento no SRI e depois na Universidade de Princeton, antes de montar seu próprio laboratório de consciência na Universidade de Nevada, em Las Vegas, um distante local académico onde esperava que o deixassem em paz. A contribuição inicial de Radin para essa pesquisa foi o árduo e cansativo trabalho estatístico,
Grande parte do seu trabalho anterior envolvia reproduzir ou fornecer uma verificação matemática da pesquisa de seus colegas. Era ele, por exemplo, que elaborara a meta-análise das experiências do REG da Peer. Radin estudara os dados existentes das pesquisas dos sonhos sobre premonições. O que mais lhe interessava era descobrir se as pessoas tinham o mesmo tipo de pressentimento claro quando estavam acordadas. Em seu laboratório, ele montou um computador que escolheria aleatoriamente fotos destinadas a deixar o participante calmo ou agitado, excitado ou irritado. Os voluntários de Radin eram conectados a monitores fisiológicos que registravam mudanças na condutância da pele, do batimento cardíaco e da pressão sanguínea. O computador exibia ao acaso fotos coloridas, cenas tranquilas, paisagens ou imagens da natureza, ou concebidas para abalar ou excitar, imagens de autópsias ou com conteúdo erótico. Como era de se esperar, o corpo do participante ficava calmo logo depois de ele observar as cenas tranquilas e excitado ou agitado depois de olhar para as imagens eróticas ou perturbadoras. Naturalmente, os voluntários da pesquisa registravam a reação mais intensa quando viam as fotos. Entretanto, o que Radin descobriu foi que os participantes também estavam antevendo o que estavam prestes a ver, registrando reações fisiológicas antes de terem visto a foto, como se estivessem se preparando. As reações eram mais intensas antes que eles vissem uma imagem perturbadora. A pressão sanguínea caía nas extremidades mais ou menos um segundo antes da imagem ser exibida. O mais estranho de tudo foi que Radin descobriu um pressentimento muito maior no caso do sexo do que da violência, o que possivelmente reflete o fato de que os americanos ficam mais perturbados com o sexo do que com a violência. Ele compreendeu que tinha nas mãos algumas das primeiras provas de laboratório de que o nosso corpo inconscientemente antevê e exprime o nosso estado emocional futuro. Os resultados também indicaram que o sistema nervoso não está apenas reagindo a um choque futuro, mas procurando entender o significado emocional dele. As experiências de Radin foram reproduzidas com êxito por seu equivalente holandês, um psicólogo chamado Dick Bierman, da Universidade de Amsterdã. Bierman prosseguiu com as experiências e usou o mesmo modelo para determinar se as pessoas antevêm boas ou más notícias. Ao estudar a atividade eletrodérmica dos participantes de outra pesquisa publicada que examinava a reação adquirida em um tipo particular de jogo de cartas, Bierman descobriu que os participantes registravam rápidas mudanças na reação de EDA antes de receberem as cartas. Além disso, essas diferenças tinham a tendência de corresponder ao tipo de cartas que recebiam. Os que estavam para receber cartas ruins ficavam mais perturbados e exibiam todas as características de uma intensa reação de lutar ou fugir. Isso parecia indicar que, em um nível fisiológico subconsciente, temos um pressentimento quando estamos prestes a receber más notícias ou quando coisas ruins estão para nos acontecer. Radin realizou outro teste para prever o futuro usando uma variação da máquina de Helmut-Schmidt. Esse tipo de máquina é um pseudo-gerador aleatório de eventos, ainda imprevisível, mas que utilizava um mecanismo diferente. Neste caso, o número inicial desencadeava uma sequência matemática bastante complexa de outros números. A máquina continha 10.000 números iniciais diferentes e, portanto, 10.000 possibilidades matemáticas diversas. O pseudo-gerador aleatório de números foi projetado para produzir sequências de bits aleatórios, ou zeros e uns. As sequências que continham a maior quantidade de uns eram consideradas as melhores e, por conseguinte, as mais desejáveis. O objetivo era interromper a máquina em um momento particular, em um número inicial específico, para dar origem às melhores sequências. E claro que esse era o truque. A janela de seleção era incrivelmente pequena. Como o relógio do computador bate 50 vezes por segundo, o número inicial correto estaria visível em janelas de 20 milissegundos, ou seja, 10 vezes mais rápido do que o tempo de reação dos seres humanos.
Para ter êxito na experiência, a pessoa teria que de algum modo saber intuitivamente que um bom número inicial estava a caminho e apertar o botão exatamente naquele milissegundo. Por mais impossível que isso pudesse parecer, foi precisamente o que Radin e o seu chefe no SRI, Ed May, fizeram. Em centenas de experimentações, Radin e May de alguma maneira conseguiram saber exatamente quando tinham que pressionar o botão para obter a sequência favorável. Helmut Schmidt foi dominado por uma deliciosa possibilidade, a perspectiva de voltar no tempo. Ele estivera pensando a respeito de como os efeitos que andara observando com as máquinas pareciam desafiar o espaço ou a causalidade. O que começou a tomar forma na cabeça de Schmidt era uma questão quase absurda. Se uma pessoa que estivesse tentando influenciar o resultado de uma dessas máquinas também poderia fazê-lo depois que a operação estivesse concluída. Se um estado quântico era tão etéreo quanto uma borboleta adiante, faria diferença quando tentássemos imobilizá-lo, desde que fôssemos o primeiro a tentá-lo, ou seja, o primeiro observador. Schmidt refez a fiação do seu REG e conectou a um dispositivo de áudio para que ele aleatoriamente deflagrasse um clique, que seria gravado em fita magnética para ser ouvido em um par de fones de ouvido, tanto pelo ouvido esquerdo quanto pelo direito. Em seguida, Schmidt ligou as máquinas e gravou o resultado, certificando-se de que ninguém, inclusive ele mesmo, estava ouvindo. Depois fez uma cópia da fita mestra, de novo sem que ninguém estivesse escutando, e trancou-a em segurança. Schmidt também criou, intermitentemente, fitas que iriam atuar como padrão de controle e em cujos cliques, no ouvido esquerdo ou no direito, ninguém jamais tentaria influir. Como era de se esperar, quando as fitas de controle foram tocadas, constatou-se que os cliques no ouvido esquerdo e os no ouvido direito estavam mais ou menos uniformemente distribuídos. No dia seguinte, Schmidt pediu a um voluntário que levasse uma das fitas para casa. A atribuição dele era ouvir a fita e tentar exercer uma influência, fazendo com que mais cliques fossem para o seu ouvido direito. Mais tarde, Schmidt fez o computador dele contar os cliques do lado esquerdo e do direito. O resultado pareceu desafiar o bom senso, e ele descobriu que o influenciador tinha modificado o resultado da máquina, exatamente como se tivesse estado presente quando a fita estava sendo gravada. Além disso, os resultados eram tão satisfatórios quanto os testes habituais com o REG, tão válidos quanto seriam se alguém tivesse estado sentado diante da máquina. Após realizar vários testes desse tipo, Schmidt percebeu que um efeito estava ocorrendo, mas não achava que os participantes tivessem modificado o passado ou apagado uma fita e gravado outra. O que parecia ter acontecido era que os influenciadores haviam mudado o que acontecera no início. A influência deles voltara no tempo e afetara a aleatoriedade da máquina na ocasião da gravação inicial. Eles não mudaram o que havia acontecido. Eles influenciaram o que teria acontecido originalmente. As intenções presentes ou futuras atuavam sobre as probabilidades iniciais e determinavam os eventos que de facto passam a existir. No decorrer de mais de 20.000 experimentações em 5 pesquisas realizadas entre 1971 e 1975, Schmidt demonstrou que um número muito significativo de fitas se desviaram do que era esperado, que seria aproximadamente 50% de cliques para a esquerda e para a direita. Ele obteve resultados semelhantes usando máquinas que descolavam uma agulha em um mostrador, para a esquerda ou para a direita. De todas as pesquisas realizadas a respeito da viagem no tempo, as de Schmidt foram provavelmente as mais seguras. O fato de uma cópia dos resultados ter sido feita e trancada em um lugar seguro eliminava a possibilidade de uma fraude. O que as experiências revelaram era que os efeitos de psicocinese sobre um sistema aleatório, como uma máquina REG, podem ocorrer em qualquer tempo, passado ou futuro. Schmidt também descobriu que era importante que o influenciador fosse o primeiro observador. Qualquer outra pessoa ouvia a fita primeiro e prestava bastante atenção nela.
o sistema parecia torná-la menos suscetível a ser influenciada mais tarde. Qualquer forma de atenção concentrada parecia imobilizar o sistema na sua existência definitiva. Algumas pesquisas esparsas até mesmo sugerem que a observação por parte de qualquer sistema vivo, seja ele humano ou animal, parece bloquear com êxito futuras tentativas de uma influência deslocada no tempo. Embora esse tipo de pesquisa tenha sido escasso, as poucas realizadas concordam com o que sabemos a respeito do efeito do observador na teoria quântica. Isso sugere que a observação por parte de observadores vivos conduz a coisas a algum tipo de existência definida. Bob Jahn e Brenda Dune também começaram a brincar com o tempo em suas experimentações com o RGA. Em 87.000 das experiências que realizaram sobre o tema, pediram aos voluntários que voltassem a atenção para as operações da máquina em algum momento entre 3 dias e 2 semanas, depois que ela começou a funcionar. Quando Jahn e Dune examinaram os dados, verificaram que eram inacreditáveis, sob todos os aspectos. Eram idênticos aos dados mais convencionais que eles haviam gerado quando os participantes estavam tentando exercer uma influência no momento em que a máquina estava funcionando. Ou seja, as diferenças entre os homens e as mulheres ainda estavam presentes e as distorções da população como um todo eram as mesmas. Havia apenas uma única distinção importante. Nas experiências com o tempo deslocado, os voluntários estavam obtendo efeitos mais intensos do que nas experiências convencionais em todas as vezes que eles haviam determinado que a máquina produzisse caras. Entretanto, devido aos números relativamente pequenos, Jahn e Dune tiveram que considerar esse estranho efeito como não significativo. Vários outros pesquisadores tentaram esse tipo de viagem regressiva no tempo para influenciar os gerbos correndo nas rodas de atividade, a direção de pessoas andando no escuro e atingindo um feixe de luz, ou até mesmo carros atingindo um feixe de luz dentro de um túnel em Viena na hora do rush. As revoluções sobre as rodas e as colisões com o feixe de luz foram convertidas em cliques que foram depois gravados em fita, armazenados e tocados pela primeira vez entre um dia e uma semana mais tarde para observadores, que tentaram influenciar os gerbos a correr mais rápido ou as pessoas ou os carros a colidirem mais vezes com os feixes de luz. Outra pesquisa tentou verificar se um agente de cura seria capaz de influenciar retroativamente a propagação de parasitas do sangue em ratos. Broad realizou suas próprias experiências, registrando a reação à EDA de certas pessoas e pedindo a elas que examinassem a mesma e tentassem influenciar sua própria EDA. Radin havia conduzido uma pesquisa semelhante com fitas EDA e agentes de cura. Schmid fizera experiências em que tentara alterar o seu próprio ritmo respiratório pré-gravado. No final, 10 das 19 experiências revelaram efeitos significativamente diferentes do maracás, o suficiente para indicar que algo fora do comum estava acontecendo. Eram resultados como esses que mais perturbavam Hal Puthoff. O tipo de energia de ponto zero com a qual ele estava mais familiarizado era a eletromagnética. Um mundo de causa e efeito, de ordem, de certas leis e limites, neste caso, a velocidade da luz. As coisas não recuavam nem avançavam no tempo. Esse grupo de experiências sugeriam 3 possíveis cenários. O primeiro era a visão de um universo totalmente determinista, onde tudo iria acontecer, já teria ocorrido. Dentro desse universo de determinação fixa e absoluta, as pessoas que tinham premonições estavam simplesmente interceptando informações que já estavam disponíveis em algum nível. A segunda possibilidade era perfeitamente explicável dentro das leis teóricas conhecidas sobre o universo. Dick Birdman, da Universidade de Amsterdã, acreditava que era possível explicar a precognição por meio de um fenómeno quântico familiar conhecido como ondas adiantadas e atrasadas, a chamada teoria do observador de Wheeler-Friedman, que diz que uma onda pode viajar para trás no tempo vinda do futuro para chegar à sua origem. O que acontece entre 2 elétrons é isso. Quando um elétron se agita um pouco, ele envia ondas irradiantes tanto para o passado como para o futuro.
a onda futura, digamos, atingiria uma futura partícula que também oscilaria enquanto estaria enviando suas próprias ondas adiantadas e atrasadas. Os dois conjuntos de ondas desses dois elétrons se neutralizam de maneira mútua, exceto na região entre eles. O resultado final de uma onda de primeira viagem para trás e da onda da segunda viagem para a frente é uma conexão instantânea. Radin especulou que no caso da premonição em um nível quântico talvez estejamos enviando ondas para encontrar o nosso próprio futuro. A terceira possibilidade, que talvez faça mais sentido, é que tudo no futuro já existe em algum nível subjacente na esfera de puro potencial e que quando vemos algo no futuro ou no passado estamos ajudando a dar-lhe forma e existência, exatamente como fazemos como uma entidade quântica no presente com o ato da observação. Uma transferência de informação por meio de ondas subatómicas não existe no tempo ou no espaço, mas está, de algum modo, espalhada e é onipresente. O passado e o presente são indistintos em um vasto aqui e agora, de modo que o nosso cérebro capta sinais e imagens do passado e do futuro. O nosso futuro já existe em um estado nebuloso que podemos começar a realizar no presente. Isso faz sentido se levarmos em consideração que todas as partículas subatómicas existem em um estado de todos potenciais, a não ser que sejam observadas, o que incluiria alguém pensar a respeito delas. Erwin Laszlo apresentou uma interessante explicação física para o deslocamento do tempo. Ele sugere que o campo ponto zero de ondas eletromagnéticas tem a sua própria subestrutura. Os campos secundários, causados pelo movimento de partículas subatómicas interagindo com o campo, são chamados de ondas escalares, que não são eletromagnéticas, nem possuem direção ou spin. Essas ondas podem viajar bem mais rápido do que a luz, como os taquions imaginados por Popov. Laszlo propõe que são ondas escalares que codificam as informações do espaço e do tempo em uma taquigrafia quântica de padrões de interferência intemporais e ilimitados. No modelo de Laszlo, esse nível subjacente do campo de ponto zero, a mãe de todos os campos, fornece um modelo holográfico do mundo para todo o tempo, passado e futuro. É isso que interceptamos quando investigamos o passado ou o futuro. Para retirar o tempo da equação, como sugere o Robert Jahn, precisamos retirar o estado de separação. A energia pura que existe no nível quântico não tem tempo nem espaço, existindo em um vasto contínuo de energia flutuante. Nós, de certa maneira, somos o tempo e o espaço. Quando trazemos energia para a consciência por meio do ato da percepção, criamos objetos separados que existem no espaço em um contínuo uniforme. Ao criar o tempo e o espaço, criamos a nossa condição de separação. Isso gera um modelo semelhante ao da ordem implícita do físico inglês David Bohm, que teorizou que tudo no mundo está envolto nesse estado implícito, até que se torna explícito. Uma configuração, imaginou ele, de flutuações do ponto zero. O modelo de Bohm encarava o tempo como parte de uma realidade maior, que poderia projetar muitas sequências ou momentos na consciência, não necessariamente em uma ordem linear. Ele argumentou que, como a teoria da relatividade afirma que o espaço e o tempo são relativos e, na verdade, uma única entidade de espaço-tempo, e se a teoria quântica estipula que os elementos que estão separados no espaço estão conectados e são projeções de uma realidade de dimensão mais elevada, então momentos separados no tempo também são projeções dessa realidade maior. Tanto na experiência habitual como na física, o tempo tem sido em geral considerado uma ordem primordial, independente e universalmente aplicável, talvez a mais fundamental que conhecemos. Agora, somos levados a propor que ele é secundário e que, assim como o espaço, deve resultar de uma base de dimensão superior como uma ordem particular. Na verdade, podemos acrescentar que muitas dessas ordens de tempo interrelacionadas particulares podem originar diferentes conjuntos de sequências de momentos, correspondendo a sistemas materiais que viajem a velocidades diferentes. No entanto, todas dependem de uma realidade multidimensional que não pode ser totalmente compreendida em função de qualquer ordem ou conjunto de ordens de tempo. Se a consciência está operando no nível de frequência quântica, ela também residiria, naturalmente, fora do espaço e do tempo, o que significa que, em teoria, temos acesso a informações passadas e futuras. Se os seres humanos são capazes de influenciar os eventos quânticos, isso implica que também somos capazes de interferir em eventos ou momentos que não pertencem ao presente.
e sugeriu a William Braud uma ideia fascinante. A intenção humana deslocada no tempo de algum modo atua sobre as probabilidades de uma ocorrência para produzir um resultado. E funciona melhor no que Braud gostava de chamar de momentos iniciais, os primeiros em uma cadeia de eventos. Assim, se aplicássemos esse princípio à saúde física ou mental, isso talvez significasse que poderíamos usar o campo para conduzir influências para trás no tempo e alterar momentos fundamentais ou condições iniciais que mais tarde se tornariam problemas ou doenças plenamente desenvolvidos. Se o pensamento no cérebro é um processo quântico probabilístico, como sugerem Carl Pribram e seus colegas, a intenção futura talvez possa influenciar o disparo de um neurónio e não de outro, desencadear uma ou outra cadeia de eventos químicos e hormonais que podem ou não resultar em uma doença. Braud imaginou um momento inicial no qual uma célula assassina natural pode existir em um estado probabilístico com 50% de chance de matar e 50% de não dar atenção a certas células cancerosas. Essa simples decisão inicial poderá, com o tempo, fazer a diferença entre a saúde e a doença ou até entre a vida e a morte. Pode haver inúmeras maneiras pelas quais poderíamos usar a intenção no futuro para modificar as probabilidades antes que elas se transformem em uma doença plenamente desenvolvida. Na verdade, até mesmo o diagnóstico pode influenciar o curso da doença, de modo que deve ser abordado com cautela. Não é que não poderíamos eliminar a doença se ela tivesse desenvolvido, mas alguns dos aspectos mais prejudiciais dela talvez ainda não tivessem se tornado reais e ainda poderiam ser suscetíveis de mudança. Pegaríamos a doença em um ponto no qual ela poderia ser impelida em muitas direções, da saúde até à morte. Braud refletiu se alguns casos de remissão espontânea não teriam sido causados por uma intenção futura agindo sobre uma doença antes do ponto em que já não há mais volta. Pode muito bem ser que cada momento da nossa vida influencie todos os outros, para a frente e para trás. Assim como nos filmes da série Exterminador do Futuro, talvez possamos voltar no tempo para alterar o nosso próprio futuro.